O exercício de aprendizagem de número 3 é de uma universidade chamada Estadual do Ceará, a UES. Essa questãozinha da UES é bacana, gente, porque ela fala de um distúrbio que muitas pessoas, né, já escutaram falar, e a gente, obviamente, está muito inserido dentro da sociedade e escuta pessoas do nosso convívio falar a respeito. É da intolerância à lactose. A questão diz assim, ó, a intolerância à lactose pode causar grande desconforto aos seus portadores e provocar quadros de diarreia osmótica. Com relação à intolerância, é correto afirmar. Primeira coisa que você já sabe, que você aprendeu e que você tem que desmistificar. Não confundamos intolerância à lactose com alergia ao leite. A alergia, gente, é um processo que requer uma resposta imunológica. Quando você escutar alguém falar que tem alergia ao leite, normalmente a alergia se dá não em relação à lactose. A alergia se dá em relação à proteína do leite, que é a caseína. E quando as pessoas são alérgicas, é porque o corpo delas acaba reconhecendo algo como alérgeno, como antígeno. E isso acaba desencadeando a produção de histamina. Histamina, isso mesmo, H-I-S-T-A-M-I-N-A, histamina. Lázaro, o que é histamina? A histamina é um vasodilatador produzido por importantes células do nosso corpo, mastócitos, basófilos e eosinófilos. Normalmente, quando a gente fala de reação alérgica, nós estamos falando da reação histamínica provocada pela produção dessa mesma histamina pelos mastócitos. Então vamos dizer que o professor Lázaro fosse alérgico ao leite. Então sempre que eu tenho um contato com o leite, eu acabo gerando uma descarga de histamina. Como a histamina é um vasodilatador, ela ao dilatar os vasos, o local fica o quê? Vermelho. Então você tem vermelhidão local. Como os vasos dilatam, eles comprimem muitas vezes os nervos, causando o quê? Sensibilidade no local. E também pode provocar, além da vermelhidão no local, o edema e a sensibilidade. Daí porque, quando você está com uma reação alérgica, às vezes os lábios incham, né, os olhos incham, você fica cheio de urticárias. Quando é uma alergia a um alimento, o perigo é quando o alimento toca a glote, porque aí gera um edema de glote e você pode ter um fechamento da via respiratória, né? Então, tu disse assim, Lázaro, o que é o edema de glote? Geralmente o edema de glote encontra-se relacionado a uma hipersensibilidade a um alérgeno. Por que eu falo hipersensibilidade? Porque eu e você podemos ser alérgicos ao mesmo alérgeno, mas os nossos graus de sensibilidade não são os mesmos. Você pode ser mais sensível do que eu. Se você é mais sensível a um alérgeno do que o professor Lázaro, você tem um risco maior de desencadear um processo de edema de glote. Os edemas de glote são reações de hipersensibilidade aos alérgenos. E nesse caso, você teria que tomar antihistamínicos, né, que são os antialérgicos, grande parte deles à base de hidrocortisonas, de corticoides, ou aplicar adrenalina, porque a adrenalina tem uma ação antagônica, contrária à histamina. A adrenalina, vasoconstritor, a histamina, vasodilatador. Bom, te falei isso só para que você entenda que reação alérgica é uma reação histamínica, é uma reação que tem a ver com o sistema imunológico. Intolerância à lactose não é um processo alérgico, é um distúrbio digestório, é um distúrbio digestivo, é uma falha de metabolização desse disacarídeo. Como nós já aprendemos, ninguém absorve lactose. A lactose, apesar de não ser um carboidrato muito grande, mas ela é um disacarídeo e ela tem que ser hidrolisada para que você possa absorver glicose e galactose. Pessoas que são intolerantes à mesma não hidrolisam. Lactose não hidrolisada é lactose que se acumula no meu intestino. E ao acumular-se no intestino, ela vai se acumular no intestino o quê? Grosso. Se você acumula lactose no teu intestino grosso porque você não a hidrolisou, essa lactose cria um meio hipertônico, água vem por osmose, e aí você fica com o intestino grosso cheio d'água. Ah, pessoal, só tem um mecanismo de você perder essa água. Exatamente, por isso que provoca o quê? Diarreia osmótica. Qual é o motivo das pessoas que têm intolerância à lactose, quando ingerem lactose, provocar diarreia osmótica? Porque elas hipertonificam o intestino grosso,
pela lactose não hidrolisada pela enzima lactase. Ficou claro isso para vocês, né? Bom, ele vai dizer assim, com relação à intolerância, é correto afirmar, item A, o leite de cabra é o alimento indicado para substituir o leite da vaca. Gente, o leite de cabra, ele também tem lactose. Mesmo que eu diga que o percentual de lactose no leite de cabra seja menor do que no leite de vaca, mas tem. Por que algumas pessoas, às vezes, no interior dizem assim, ah, fulano de tal tinha intolerância à lactose, passou a tomar o leite de cabra e não teve mais? Porque o grau de intolerância daquela pessoa não era tão alto, tá? Daí ela conseguia metabolizar um pouco, mas não é o procedimento. B, se trata de uma alergia, precisamos continuar a ler? Não, né? Eu já disse para vocês que intolerância à lactose não é um procedimento alérgico. C, se desenvolve somente em recém-nascidos? Não, você pode desenvolver intolerância à lactose em qualquer fase da vida, né, por uma inativação do gene. D, alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose presentes nos alimentos. Podem, porque como eu disse, o grau de intolerância de cada pessoa não é necessariamente igual. Portanto, exercício de aprendizagem de número 3, a questão da Universidade Estadual do Ceará, nós temos aí como gabarito o item D, que fala que sim, alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose, outros não. Outros, mesmo em pequenas quantidades, eles já sofrem diarreia osmótica. Resolvida a questão de aprendizagem número 3, beleza? Ficou compreendido para você? Massa! Nós vamos construir juntos esse teu resultado. Eu acredito demais que se você for aquele aluno dedicado, disciplinado, aquele aluno que tem vontade de vitória, resiliência, você consegue alcançar os teus objetivos. Mesmo você sendo um aluno de uma plataforma online. Aqui o aprendizado, ele muitas vezes ele é até de melhor rendimento do que no presencial e você sabe o quanto você está aprendendo biologia com a gente. Um fortíssimo abraço e até o próximo exercício de aprendizagem.